Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar mais uma aula de Química com o tema de grandezas técnicas de análise da matéria. Pois nós sabemos que a Química ela estuda a matéria e suas transformações. Com base nisso, é interessante nós sabermos algumas dessas grandezas. Embora as grandezas da matéria podem ser inúmeras, escolhemos essas três principais características da matéria, que podem ser correlacionadas com os estados da matéria. Bem, os estados da matéria são o estado gasoso, gás, o estado líquido e o estado sólido. Ao falarmos de estado líquido, nós podemos estar já correlacionando ao tema volume, que todo líquido tem um determinado volume, inclusive quando se compra refrigerantes e vários outros produtos líquidos, nós ligamos muito a ideia de volume. A segunda grandeza técnica que poderemos estar estudando é a massa. A massa é muito relacionada ao sólido. Quando nós trabalhamos com muitos objetos sólidos, nós sempre se remontamos à ideia de massa. Quando nós estamos comprando alguma coisa no supermercado ou na quitanda, nós sempre queremos saber qual é a massa daquele objeto, se ele estiver no estado sólido. É por isso que é tão importante a massa. Embora a outra grandeza não seja tão palpável assim quanto o volume e a massa, a terceira grandeza que nós estaremos estudando é a grandeza que relaciona a pressão. Essa grandeza é muito relacionada nos jornais à situação da presença de gases na atmosfera. Em decorrência disso que nós vamos estar estudando ela, por causa que ela é muito importante no nosso ambiente do dia a dia e hora e outra aparece nos jornais, algo envolvendo sobre pressão. Bem pessoal, vamos começar então pelo volume. Embora o volume, essencialmente, nós tenhamos uma ideia de algo líquido, seu significado é em termos de qualquer objeto que tenha 3 dimensões, ele irá apresentar um volume. É uma definição mais matemática do que uma definição propriamente cotidiana, porque volume vai se descrever aos objetos que vai ter largura, profundidade e altura. Se esse objeto ter essas 3 escalas, então ele vai possuir volume. Aí nós estamos vendo aí algumas figuras, que possuem volume. Nós, seres humanos, também somos objetos que possuímos volume. Podemos entender também volume tudo que é 3D, em 3 dimensões. Agora iremos falar sobre a massa. Essencialmente, massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Ou seja, todo corpo que possui um lugar no espaço tem uma determinada massa. Tudo o que ocupa um determinado lugar no espaço tem uma determinada massa. E essa massa é quantificada no Sistema Internacional pela quilograma, é a unidade internacional da massa. É muito importante nós estarmos ressaltando que quase todos os objetos sólidos que se compra ou que se é estudado, sempre levamos em conta o seu peso em massa, seu peso em quilogramas, para ficar mais fácil a nossa relação com tal objeto. Bem,
Após a massa, iremos falar da última relação estudada, que é a pressão. A pressão, embora ela tenha muito ligação aos jornais, ou melhor dizendo, embora os jornais relacionem muito pressão em relação aos gases, ela também tem um conceito bastante físico. Nesse conceito, estabelece que quanto maior a força em uma determinada área, vai exibir uma pressão. Ou seja, pressão é a relação entre força e área. Pressão é uma relação entre força e área. Com base nessa distinção, para entendermos essa relação entre força e área, produzindo o que nós chamamos de pressão, vamos pensar em dois sapatos. Um sapato normal e outro sapato de salto alto. Inicialmente vamos estudar esse sapato de normal. Esse sapato podemos ver, principalmente analisar a posição do calcanhar dele, que nós chamamos de calcanhar, que é essa parte em vermelho. Dentre essas três estruturas, dentre essas três possibilidades, qual seria que mais semelhasse a pressão que o sapato irá fazer no chão? Seria a estrutura A, a B ou a C? Nesse momento, se você puder relacionar a fórmula de força sobre a área, você pode ter alguma ideia sobre a resposta. Então, vocês podem pausar o vídeo e ver qual é o sapato está relacionado a qual estrutura melhor. Qual estrutura seria melhor relacionada. Quem respondeu o item B está correto. Esse sapato, a sua parte de calcanhar, está mais relacionada com o item B. Podemos imaginar que a pressão do pé, ou melhor dizendo, a pressão do sapato sobre o solo vai ser uma pressão relativamente confortável. É algo que está tendendo ao equilíbrio, onde você tem uma grande área e uma força grande exercendo sobre o solo, ou seja, são estruturas correspondentes, de tendência ao equilíbrio. É por isso e outras situações que os tênis possibilitam mais a pessoa sair correndo, porque ela tem uma boa relação de equilíbrio entre força, área e pressão, entre quando nós estamos correndo. Agora vamos analisar este outro sapato. No entanto, esse outro sapato tem um salto alto na parte do seu calcanhar. Se você puder, faça o mesmo exercício. Agora procurando dessas três possibilidades de pressão, em qual delas o sapato de salto alto vai estar mais se relacionando, se é a estrutura A, B ou C. Após o tempo de análise, podemos estar verificando que o salto alto está mais relacionado com a figura 1. E a figura 1, ela representa uma grande força em uma pequena área. Eu estou
me referindo a simplesmente essa ponta que o sapato de salto alto exibe. Se uma ponta dessa for pisada em alguma parte do nosso corpo, do corpo humano, embora o sapato normal já doa, mas quando um tênis de salto alto é colocado sobre a nossa pele ou sobre qualquer outro objeto de superfície, você sente uma dor imensa, porque é uma grande força exercida sobre uma pequena área. E essa grande força aplicada numa pequena área dá uma pressão enorme. E sob essa pressão que nós sentimos em nosso corpo. Em decorrência dessa pressão ser bem maior em uma pequena área, podemos também estar percebendo que não é um tênis adequado para se correr, porque a área de contato é uma área mínima. No entanto, ela exerce uma grande pressão, porque ela tem essa pequena área de contato, e essa pequena área de contato exerce uma força muito grande. Então, pessoal, qualquer coisa, obrigado por tudo e até mais.